Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Já em breve a gente iniciará o webinário. Vou esperar só mais um minutinho aí para a gente começar. Bom, acho que podemos começar. Vamos iniciar o nosso webinário. Então, bom dia a todos. Obrigada pela presença de vocês aqui no nosso webinário. Este webinário que nós vamos iniciar é um webinário muito exclusivo, feito e pensado para o segmento de supermercados. Então, como vocês podem ver, o nome é Como Economizar Energia no Meu Supermercado. Então, espero que vocês aproveitem muito esse tempo aqui conosco, com os nossos especialistas e com o nosso convidado especial, que é um cliente. Então, é um prazer estarmos juntos aqui para falar de uma das formas mais eficientes de se economizar na conta de luz, que é migrando para o mercado livre de energia. E aí, um fato curioso. Aqui, segundo uma pesquisa que nós vimos, da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, a energia elétrica, para muitos dos supermercados, pode ser a segunda maior despesa desse negócio e pode chegar a representar de 1 a 2% do seu faturamento. E nesse webinário, como a gente comentou, nós vamos falar sobre a solução de migração para o mercado livre, que a partir de 2024, de janeiro de 2024, ficará disponível para mais consumidores. E ao final do encontro, você que está participando hoje aqui conosco vai receber um infográfico exclusivo sobre o mercado livre de energia, com foco em supermercados, tendo informações ali bem importantes, números e todas as nossas dicas de como você pode fazer essa migração. Então, vamos lá, vamos começar. Nós temos hoje aqui uma participação ilustre, que é do nosso cliente, Caio Almeida. O Caio é diretor da Estância Supermercados, e além disso, além dele, no nosso time nós temos o Eduardo Barbosa, que é especialista de qualidade pré-migração da Comerc Energia, a Vivian Santos, coordenadora de parcerias comerciais, e o Leopoldo Pereira, executivo de relacionamento. Então, vou pedir para que cada um se apresente e aí, na sequência, a gente já inicia com as perguntas. Bom, eu posso começar. Bom dia a todos. Como a Patrícia falou, meu nome é Vivian, eu sou coordenadora de parcerias comerciais aqui na Comerc Energia, né? E a minha área cuida especificamente dos consumidores que migrarão agora a partir de janeiro de 24. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas é uma área que cuida especificamente das migrações agora dos consumidores que entrarão agora a partir dessa nova abertura de mercado. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã mais uma vez e espero que seja bem enriquecedora para todo mundo que está participando. Bom dia a todos. Obrigada, Vivi. Boa, eu sigo por aqui, eu sou Eduardo, especialista de migração aqui da área da Comerc. Minha área ela faz essa transição, né, do mercado cativo para mercado livre, cuidando tanto hoje, né, do que é a parte de associação, a Câmara de Comercialização, o que deixa de ser obrigatório a partir de 24 para consumidores varejistas, tá? Hoje já não é para consumidores varejistas, mas altera-se o requisito. E também da parte física, né, que envolve a parte de medição com a concessionária. Então, a gente vai abordar um pouquinho o tema mais para frente e agradeço o convite aqui. Bom dia para todos. Obrigada, Eduardo. Eu sou o Leopoldo. Bom dia primeiro, né, para todos. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. A minha área é a área de relacionamento, então a gente cuida
de toda a parte estratégica da empresa, depois que ela migra para o Mercado Livre, faz o acompanhamento desde da adesão à Comerc, enfim, a decisão de migração até o pós ali, decidindo qual é o momento certo de contratar, qual que é o próximo passo, o que a gente pode fazer. Então, a gente ajuda o cliente em toda essa fase aí pós-migração para o Mercado Livre. Obrigada, Leopoldo. Bom, agora o Caio, nosso convidado aí especial. Bom dia, gente, tudo bom? Sou o Caio. Bom, primeiramente, Patrícia, né, Vivian, obrigado pelo convite. Com certeza que a gente possa agregar aí bastante coisa para o pessoal. Bom, o Estância, ele é um supermercado aqui da região do interior de São Paulo, né, da região de São Roque, perto de Sorocaba e São Paulo. Nós temos 4 lojas e hoje estamos na segunda geração, né, então eu sou de segunda geração e comecei desde pequenininho no supermercado, né, então eu tenho aquela paixão em viver realmente os supermercados e toda vez que a gente encontra uma oportunidade de novos projetos, brilha nossos olhos, né. E a Comerc foi logo de cara um grande projeto aí que a gente absorveu, que a gente pegou aí há alguns anos e que traz resultados muito bons. Então, fiquei muito feliz também de participar, estou muito feliz. Espero que outros possam também aproveitar disso daí. Obrigado. Obrigada, Caio. Bom, vou começar aí fazendo a primeira pergunta para a Vivian. Vivian, o que é o Mercado Livre de Energia? Para quem eventualmente nunca ouviu falar e que esteja aqui conosco hoje, e que depois possa assistir essa gravação também, e como o setor supermercadista pode se beneficiar estando no Mercado Livre de Energia. Legal, Patrícia, ótima pergunta. Bom, o Mercado Livre de Energia ele é uma opção para consumidores que estão conectados em média ou alta tensão, tá? Consumidores que tinham até 500 de demanda contratada pode migrar a partir de agora, e aí a gente tem uma abertura de mercado prevista para janeiro de 24, que aí todos os consumidores que estão conectados em média ou alta tensão, independente da demanda, se a demanda é 300, é 100, é 70, enfim, independente da demanda, esse consumidor ele pode migrar para o Mercado Livre, tá? Então, o Mercado Livre ele é uma opção, né, para muitas empresas, não só para supermercadista, mas para qualquer segmento da economia. E o grande propósito da migração para o Mercado Livre é você poder realmente negociar a sua energia, tá? Então, você pode negociar direto com os agentes geradores ou você pode negociar direto com alguma comercializadora, que é a Comerc, por exemplo, tá? E aí são feitos contratos bilaterais, onde já tem algumas premissas já pré-definidas, como o preço da energia, por exemplo, a gente já deixa um valor pré-estabelecido. Então, diferente do que tem hoje no mercado regulado, que você não tem muita opção de negociação, né? Então, as tarifas são estabelecidas pelas distribuidoras e você não tem muito poder de negociação. Então, vamos fazer uma correlação com a nossa casa. Não dá para a gente ligar lá na distribuidora e falar, olha, esse mês estou um pouco apertada, dá para vocês fazerem, portanto? Não tem como, né? Então, no mercado regulado é a mesma coisa, assim, que acontece nas empresas. Então, o Mercado Livre tem sido uma grande realidade aí para muitos consumidores, né? E aí, só fazendo uma reflexão aí para aqueles que ainda não optaram pela migração e que estão aí estudando, enfim, analisando, eu acho que hoje, dentro da cadeia produtiva de qualquer empresa, você tem a opção de negociar, né? Então, sei lá, vou pegar um exemplo aqui no supermercado. Então, eu tenho uma compra de, sei lá, Caio, me corrija se eu estiver errado, mas eu preciso comprar um lote de leite, por exemplo. Você tem a opção de ligar nas indústrias e negociar aquele montante que você quer comprar. E com a energia não pode ser diferente, né? Então, o Mercado Livre ele é essa opção onde você pode negociar. E como você bem falou, Patrícia, o custo da energia é um custo alto em grandes empresas, né? Então, você acaba que, migrando para o Mercado Livre, você acaba até se tornando mais competitivo, vamos dizer assim. Então, acho que, falando um pouco do Mercado Livre, acho que é realmente uma realidade aí para muitas empresas, e não só os supermercadistas, mas qualquer outro segmento pode se beneficiar através dessa redução do custo com energia, enfim, negociar essa energia, acho que é um ponto bem importante aí. Bacana, Vivian, obrigada.
E, bom, pegando aí o gancho do que você comentou sobre agora essa nova realidade a partir de janeiro de 24, queria passar aí a palavra para o Eduardo, para ele comentar um pouco sobre o que muda, né, para o setor supermercadista com a abertura do mercado livre de energia. Porque sabemos que muitos supermercados já adotavam esse modelo de contratação de energia, mas quais são as principais alterações agora? Ou seja, para quem ainda não migrou, o que vai acontecer, o que pode acontecer, quais são os benefícios, e para quem já migrou, existe a possibilidade de trocar aí de modalidade, por exemplo? Sim, vamos lá. Acho que a grande oportunidade que a gente tem a partir de 2024 é que os consumidores ligados em média e alta tensão, né, o conhecido grupo A, eles poderão migrar para o Mercado Livre independente da demanda contratada, né? Atualmente, a regra permite, né, que os supermercados ou outros consumidores façam sua migração desde que atinjam um requisito mínimo de 500 de demanda, né, de forma isolada ou por comunhão, de fato ou de direito, né? Então, você tem no caso de rede de supermercados, você tem redes um pouco maiores, né? Ou com múltiplas unidades, ou grandes unidades consumidoras. E agora você passa a beneficiar, né, um supermercado ligado em média ou ligado em alta, com uma demanda menor. Você expande o benefício do Mercado Livre para consumidores menores, o que não era possível até então. O que muda na regra a partir de 24 também. Atualmente, quando um consumidor vai fazer sua migração, ele tem a opção de migrar como atacadista, né, ou como varejista. Para o consumidor com demanda inferior a 500 kW, a partir de 2024, a migração vai ser necessária via atacadista, né? Ainda existirá o conceito de comunhão de cargas no atacado, tá? Mas uma unidade com uma demanda de 70 kW, por exemplo, que deseja fazer sua migração de forma isolada, ela obrigatoriamente vai ter que se associar ali a um atacadista, e esse atacadista vai ser o seu responsável perante a CCE, né? O vínculo da empresa com a CCE será através de um agente atacadista, tá? Então, esse é a principal mudança a partir de 24. Consumidores menores, né, que ficavam de fora da regra, né, por não atingimento de requisito mínimo, passam a integrar o mercado a partir de 2024, usufruindo de todos esses benefícios que a Vivian comentou, né? Previsibilidade de custo, e outros benefícios que a gente tem, né, em relação a encargos e alguns outros itens aí que compõem o preço da energia. Fora a sustentabilidade, lembrando desse ponto, né? Porque o varejista ele vai consumir de fontes renováveis, então isso é muito legal. A gente vai explorar um pouquinho mais sobre isso, acho que eu vou deixar essa parte aí para o Leopoldo também falar um pouco, mas só uma tecla SAP antes, Eduardo, você falou de comunhão de cargas, talvez tenha algumas pessoas que não entendam esse conceito. Claro, vamos lá. A comunhão de carga, né, ou você faz uma comunhão por CNPJ, então empresas com a mesma raiz de CNPJ fazem a junção de cargas para atingir o requisito mínimo de 500, ou empresas que são vizinhas, né, o conceito de área contígua, para que forme-se essa comunhão. Então, hoje você precisa obrigatoriamente, né, para a formação de uma comunhão, ou numa área contígua, ou empresas com a mesma raiz de CNPJ, fazendo atingimento mínimo de 500 de demanda. Então, esse é o conceito da comunhão. Então, se você tem uma rede com 4 supermercados, né, cada uma ali com 125 de demanda, todas sobre a mesma raiz de CNPJ, dentro do mesmo supermercado, você pode fazer a comunhão e migrar para o mercado atacadista, né? Se você hoje tem 2 lojas, né, com 125 e quer migrar para o Mercado Livre, em 2023 você não consegue. A partir de 24 você vai conseguir através de um varejista. Então você expande esse benefício para diversos consumidores, né? Hoje estudos da CCE apontam que o mercado, ele, com essa abertura a partir de 24, a gente englobaria cerca de 180 mil consumidores, sendo que esse número real acaba ficando ali entre 70 e 80 mil, porque
muitos consumidores fazem parte do MMGD, né? Ele tem a geração distribuída, e a partir do momento que você tem geração, você não consegue simplesmente migrar, você tem que fazer o cumprimento de obrigações técnicas para você não injetar energia na rede. Então, a gente considera que esse consumidor, ele pode ser englobado, né, na abertura de mercado, mas com um estudo um pouquinho mais aprofundado, com outras obrigações técnicas que ele tem que cumprir. Legal, obrigada. Bom, nosso convidado, Caio, a Estância Supermercados já está no Mercado Livre de Energia há algum tempo. E aí eu queria saber, nós queremos saber aí para todo mundo entender qual é a principal vantagem que você percebeu com a migração do mercado regulado para o livre, e o que mudou no seu supermercado? Ou melhor, o que mudou no seu negócio? Bom, Patrícia, acho que logo na sua primeira frase do webinário, você já falou a grande chave, né? Que é a forma mais eficiente de você conseguir economizar em energia. E acho que todas as empresas, não só a Estância, mas todas as empresas, elas buscam reduzir custos a todo momento, né? E a gente tem que sempre buscar a redução de custo naquilo que não impacta o nosso negócio diretamente, né? Então, seja um atendimento ao consumidor, seja um benefício para o meu funcionário, seja o próprio quadro de funcionários, né? E a energia elétrica se enquadra diretamente nisso, né? Porque se eu reduzir minha conta de luz, não impacta a minha operação em nada, certo? Então, acho que logo de cara você já deu essa grande dica, que é bem isso. E se todos os nossos colegas supermercadistas que estão aqui, se você for olhar diretamente no seu custo, você vai ver que a energia hoje ocupa aí seu terceiro no ranking, é a sua terceira maior despesa dentro do supermercado, né? Ela só vai perder para a folha de pagamento e a mercadoria que a gente paga para os fornecedores. Então, qualquer ganho que a gente tiver na redução de custo dessa energia, a gente tem uma linha no resultado enorme, né? Então, esse é o grande benefício que a gente viu. Aqui, para nós do Estância, a gente está desde 2019, né? Então, a gente vê reduções significativas de 25%, 30% dentro da nossa conta de energia, e isso todos os anos, né? Então, você já compra energia. As 2 vezes que a gente fez compra de energia, a gente fez por um prazo de 3 anos. Então, assim como vocês estão falando, né, a Vivian comentou, a previsibilidade também é um negócio muito bom, porque a partir do momento que você negocia, que você compra energia, ela só vai ser reajustada com base na inflação. Então, você está acompanhando a inflação, você sabe quanto vai ser sua conta de energia no ano que vem, né? Isso também é uma coisa muito boa. E outra coisa que também eu gostaria de pontuar, que acho que é uma vantagem muito boa, é que você não fica à mercê de variações tarifárias que hoje as concessionárias colocam, né? Que é a questão da bandeira vermelha, tem hora que está na bandeira verde, né? Então, nos últimos anos que a gente teve os reservatórios de água estavam muito baixos, a gente deu um pico na energia, né? A gente sofreu isso em casa, sofre nos supermercados que não estão, nas empresas que não estão. E a gente acabou passando por isso daí de uma forma super tranquila e estável, porque quando você compra no Mercado Livre de Energia, você não está à mercê dessas tarifas, né? É só realmente aquilo que você negociou, corrigido pela inflação, e é isso. Então, isso também foi uma vantagem, assim, muito boa para a gente. Legal, Caio, obrigada. Só para confirmar, na Estância, então, a energia está em qual lugar no ranking aí das despesas? Aqui para nós é a terceira. Só realmente perde para folha de pagamento e custo de mercadoria vendida. Mas é maior que manutenção, maior que tudo, né? Ou seja, tem que olhar com carinho, né, para esse insumo. Muito. E isso que não impacta a operação, né? Uma coisa também que eu queria dizer é que, dar um testemunho meu aqui também, a gente ficou por muitos anos sondando, né? Mercado Livre de Energia, você ouve, fala, só que às vezes você não pega e vai. Quando a gente pegou e abraçou o projeto, que a gente entrou em contato com a Comerc, começamos a conversar com a Comerc, a gente viu que é uma coisa muito mais simples do que parece, né? Porque às vezes é algo meio abstrato para nós, né? Que nem você falou, liga a tecla SAP, Eduardo, que às vezes tem palavras que as pessoas não sabem, né? E realmente, às vezes a gente não consegue imaginar, mas é uma coisa muito simples, bastante contratual, né? Então, que quando a gente entrou,
isso aqui entra no fluxo do supermercado, com as contas, com os contratos, você negocia, isso flui muito fácil. Foi realmente o momento que a gente pegou, não, a gente tem que abraçar esse projeto e fomos. Mas ele é uma situação puramente contratual e muito simples de fazer, muito simples mesmo. Legal, eu tenho uma perguntinha aqui extra sobre essa questão que você falou do contratual, que aí a gente vai esclarecer para quem está assistindo sobre a diferença do mundo contratual e o mundo físico, que você comentou sobre enfim, a questão das chuvas, então é legal também o pessoal entender como que funciona o mercado de energia. Bom, Leopoldo, você que está aí no dia a dia com os clientes, queria saber de você quais são os principais benefícios do mercado livre de energia para esse segmento e para outros também, se você tiver aí bons exemplos. Obrigado, Patrícia, pela pergunta. Eu acho que nada melhor do que o Caio respondeu praticamente tudo que eu poderia falar, né? Então, nada melhor do que ver que na prática o cliente consegue enxergar todos aqueles benefícios que a gente vai dizer, né? Que a gente está falando, a Vivian começou, ele falou, principal é a redução de custo, né? A gente realmente consegue reduzir o custo, você consegue negociar com várias empresas, escolher o seu fornecedor, né? Então, quando a gente está falando do mercado atacadista, que o Eduardo comentou, então das empresas que já conseguem migrar hoje, eles conseguem escolher o seu fornecedor e definir enfim, quem vai ser o seu fornecedor de energia. Como o Caio comentou, você sai daquela questão de bandeiras tarifárias, então, eventualmente, o problema de chuvas que acontecem de tempos em tempos, ele não vai mais incidir sobre você, sobre a empresa. Você também não tem a questão do ponta, fora ponta ali, quando a gente está falando do custo da energia, né? Então você consegue, principalmente o supermercado ali, que no momento do horário de ponta o consumo continua alto e talvez os movimentos aumentem ali das famílias saindo do trabalho, indo até o supermercado, então é um momento de economia de energia muito bom também, então você para de ter essa diferenciação quando a gente está falando da tarifa de energia. O Caio muito bem falou da previsibilidade de custo. Eu acho que quando uma empresa ela não está preocupada se é mais ou menos, né? É mais preocupada eu tenho uma previsão de longo prazo de como vai ser os meus custos de energia, né? Ela sai da instabilidade do mercado convencional para uma estabilidade contratual que ela definiu com o seu parceiro, e ela define o melhor momento de comprar. E aí a Comerc entra nessa ajuda para definir qual é esse momento, e isso é muito legal. E uma coisa que você comentou, que eu acho que hoje é uma das principais para qualquer segmento também, que é a questão do fortalecimento dos valores ESG, né? Então, quando a gente está falando de sustentabilidade, quando a empresa migra para o Mercado Livre, ela passa a poder escolher qual o tipo de energia que ela vai consumir, se ela vai querer consumir uma energia incentivada, que é oriunda de fontes renováveis, se ela vai permanecer consumindo uma energia convencional, mas, enfim, ela já dá o primeiro passo na sustentabilidade. Isso é uma das principais vantagens aí quando a gente está olhando para um cenário onde esse assunto cada vez fica mais latente na sociedade. Bacana. Bom, emendando então sobre ESG, Vivian, pode-se dizer que a migração para o Mercado Livre é uma forma mais barata de se obter de ter acesso à energia limpa? E eu acho que é legal também poder falar o que é energia limpa para as pessoas, né? Opa, estava no mudo. Então, eu acho que quando você opta pela migração para o Mercado Livre, como o Leopoldo comentou, você tem a opção de negociar a energia de fontes renováveis, né? Que são aquele tipo de energia que contribui para a redução de emissão de gases do efeito estufa, né? Então, se você está falando aí sobre a questão da sustentabilidade, que é um assunto em pauta aí, não só nas empresas, mas acho que no mundo todo, né? Então, quando você migra, você tem essa opção de negociar esse tipo de energia. Quando a gente está falando da varejista, a gente está falando da energia renovável. Então, uma vez que você migra para o Mercado Livre, a gente está falando sim da energia renovável. Então, pensando agora nessa abertura do mercado, eu acho que é uma ótima opção para a gente falar sobre essa questão de ser uma opção muito atrativa realmente para aqueles consumidores que querem ter acesso à energia renovável, né? Obviamente que
a migração para o Mercado Livre, até considerando essa abertura do mercado, é uma migração muito simples, né? Então, como o Eduardo comentou, tem várias obrigações que antes tinha e para agora, nessa abertura do mercado, não vai existir mais, né? Então, é uma opção simples, sem grandes investimentos, para a pessoa realmente ter acesso à energia limpa, né? Então, até trazendo um dado aqui que eu achei bem interessante, em 2022, 70% da energia gerada no país foi destinada para o Mercado Livre. Isso em 2022, tá? E eles estão prevendo um aumento agora para 2023. O dado ainda não saiu atualizado, mas a gente imagina que isso chega em torno de 85% a 90% da energia gerada, de energia renovável gerada, seja destinada para o Mercado Livre. Então, sim, o Mercado Livre ele é uma ótima opção de energia mais acessível e mais sustentável, tá? Então, recomendo, e como o Leopoldo falou, para aquelas empresas que estão iniciando aí o caminho do ESG, eu acho que realmente o Mercado Livre é um ótimo start aí para a gente começar a falar sobre isso. Legal, obrigada, Vivian e Leopoldo. Foi muito. Eu acho que eu fiquei assustada agora com esse número. Eu não sabia desse número. Muito bacana de ver que estamos no caminho certo. Caio, agora, já que a gente já está falando de sustentabilidade, a gente queria entender quais outras ações, além, né, da redução aí do escopo 2 que você faz, depois a gente pode explicar um pouquinho, escopo 2, escopo 3, escopo 1, mas enfim, né? Além da energia, o que mudou para vocês? Vocês têm algum tipo de ação? Como que vocês lidam aí com questões ESG? Sim, Patrícia. Então, a questão da sustentabilidade aqui para a gente é realmente muito importante. O Stance ele tem uma tratativa muito diferente assim com o cliente, de loja, com o meio ambiente. A gente gosta muito de se envolver com a comunidade, tanto que a questão da sustentabilidade ela é muito forte para a gente. Ela é um dos grandes valores. Se vocês entrarem no nosso site, vocês vão ver que tem bem fortes os nossos valores. Tanto que na nossa missão tem uma frasezinha que é muito importante para a gente, que é aliada a um crescimento sustentável. E esse crescimento sustentável, né, aliado a um crescimento sustentável, tem um significado enorme para a gente, que a gente realmente tem que aplicar na prática e que tem um universo de possibilidades, de coisas para a gente fazer enorme, né? A gente faz muitos trabalhos diretamente com o cliente, de conscientização, questão de árvore. A gente está para divulgar agora um manual também de reciclagem de todas as embalagens que a gente tem dentro do supermercado. Então, a gente vai fazer... nós fomos o primeiro, e acredito que até hoje o único grande empresa da nossa cidade que faz coleta seletiva do lixo aqui produzido internamente. Parabéns! Né? Isso, até a gente assustou, né? Como assim ninguém faz? Mas acho que é essa questão da conscientização e que a gente tem que dar um passo aí de cada dia, né? Então, a gente trabalha muito isso, que é realmente muito forte, e trabalhar com o mercado livre de energia, que é com essa energia limpa, né? Traz uma tranquilidade para a gente muito boa e uma confiança, porque uma das coisas também que a Comerc entrega para a gente um certificado, né? Da compensação de carbono. Então, tudo isso traz uma tranquilidade também do impacto aqui que a empresa está tendo no ambiente, né? Muito bom. E falando um pouco aí dessas vantagens de ser um cliente Comerc, como que o supermercado pode contratar os nossos serviços? Eu vou passar para o Leopoldo responder essa. Eu acho que é muito importante a gente... Enfim, a gente tem vários canais, né? Você entrar em contato com a gente, pode ser via o site, né, o Fale Conosco, as nossas redes sociais também estão abertas. Acredito que no infográfico que a gente vai enviar também vai ter um link onde você pode clicar, talvez até pelo WhatsApp ali, mandar uma mensagem para a gente, caindo aqui na equipe aí vai cair na nossa equipe de vendas, e aí a gente vai poder assessorar vocês em todo o processo, desde o entendimento ali de dúvidas, como o Caio falou, né? É sempre bom ter um especialista te ajudando nesse passo, porque não é o dia a dia do empresário ali entender o que é qual é a diferença do varejista para o atacadista, como que funciona, como são os contratos, a ajuda na análise desses contratos, enfim. Então, ter um parceiro é muito importante nesse passo, nessa decisão.
E aí nosso time vai entrar em contato, a gente vai pegar as faturas de energia, vamos pegar o contrato, vamos analisar qual que é a possibilidade de data, quando que isso pode acontecer, enfim, a gente dá todo esse suporte para vocês. E aí os canais oficiais, eles são os melhores. Acho que a Vivian colocou aqui, né, que a gente, enfim, no nosso site ele tem ali um botão que você pode clicar e simular qual vai ser a economia que você vai ter migrando para o Mercado Livre. Enfim, nossas redes sociais, elas ajudam bastante, nosso site ajudam bastante vocês a entenderem de todo o processo de migração e de simular e ver como vai ser esse próximo passo, que é muito importante. Boa. Bom, Eduardo, ficou para você aqui esclarecer um dos principais pontos. Vou migrar para o Mercado Livre. E aí? Eu vou ter energia, vai funcionar, meus refrigeradores lá, vai tudo funcionar, eu não vou perder mercadoria, vai estar tudo né, na temperatura certa. Como é que é isso? Vamos lá, a gente volta até um pouquinho aqui no que você tinha comentado, né, de diferença do mundo físico para o mundo contratual. Quando um consumidor ele opta pela migração para o Mercado Livre, ele está deixando de usufruir de um contrato que ele tem firmado com a concessionária, que é um contrato de fornecimento de energia regulado, né? Esse contrato ele precisa ser denunciado e ele vai ser substituído por um contrato bilateral que a empresa vai firmar com um comercializador, né, com um varejista, né? Essa é a principal mudança. Fisicamente, ele não tem nenhuma alteração, então ele continua sendo atendido fisicamente pela concessionária de energia. Então, toda a estrutura física de cabeamento, rede, transformadores, segue sendo da concessionária e isso não tem nenhuma alteração. O que precisa ser alterado hoje no momento da migração, né? Usualmente é o medidor de energia, né? Nem todas as empresas do grupo A possuem um medidor inteligente com telecomunicação, então a concessionária vai fazer a troca desse medidor, né, do medidor analógico por um medidor mais moderno, em que vai fazer a teleleitura, né, dessa medição, não vai ter mais aquele leiturista que vai até a unidade. Então, fisicamente é uma alteração relativamente simples, né? É claro que daí algumas concessionárias têm outras obrigações ali em relação à subestação, ao que precisa ser feito, mas contratando um produto varejista, né, o produto varejista da Comerc, por exemplo, ele já tem, né, esse serviço de adequação de SMF, que é feito por nós, né? Nós cuidamos de toda a parte técnica e todas as entregas que precisam ser feitas ali. Então, não corre o risco do desabastecimento. Fisicamente, as alterações, elas acontecem só na parte de medição, né? Toda a parte de rede, ela se mantém a mesma. E a alteração que existe, de fato, é uma alteração contratual. Você deixa de receber aquela energia da distribuidora, aquela cobrança de energia da distribuidora por um preço regulado, por uma tarifa fixa, né, e passa a receber ali com um preço que foi negociado bilateralmente. Então, podem ficar tranquilos que esse desabastecimento não vai acontecer. E daí, claro que o que já acontece, o risco que você já tem hoje, né, de uma eventual queda de energia por falha de equipamento, isso continua existindo, uma vez que a rede de distribuição ela segue a mesma, mas não por causa da migração para o Mercado Livre. Essa é um movimento bastante tranquilo e fazendo através de uma varejista, principalmente, né, você vai sentir só os benefícios. Você tem menos burocracia durante o processo e por uma varejista, a partir da entrada da portaria 50, né, do Ministério de Minas e Energia, você só vai ver os benefícios. Legal. Mais uma tecla SAP, SMF igual a medidores. Sistema de medição para faturamento, que é a parte composta por Maravilha. por medidores, transformadores e comunicação. Aí, desculpa, eu sou mais técnico, então a tecla SAP é sempre bem-vinda aqui. Tá ótimo, Eduardo. Não se preocupa, que a gente faz isso. Legal. Bom, eu acho que a gente já está se aproximando aqui do finalzinho do nosso webinário e eu vou ver aqui, tem duas perguntas
eu acho que tem uma pergunta do Wilson, e aí eu acho que você pode responder, Eduardo, porque diz respeito ao que você comentou antes, né? A pergunta que eu fiz. E aí ele pergunta assim, ó, na migração de consumidores em área contígua, cada consumidor assina um contrato de compra de energia? Sim, quando você fala em migração de área contígua, você fala em duas empresas que fazem a comunicação ali na CCE, né? Então, na CCE, você vai fazer a adesão de um único agente, você vai ter um único responsável financeiro por manter aquela associação com a Câmara, mas a contratação de energia dessas empresas, né, dessas unidades consumidoras, elas podem ser independentes. Então, o- a tendência é que consumos sejam diferentes, né, e cada um pode optar por um fornecedor diferente. Então, não existe nenhuma obrigatoriedade de ser o mesmo fornecedor para as duas unidades. A mesma coisa se aplica quando você fala de uma comunhão de fato, né? Uma comunhão de direito, desculpa. São múltiplas unidades, cada uma pode ter seu fornecedor, cada uma vai ter seu consumo pré-estabelecido em contrato, nada impede que você tenha multifornecedores para uma única unidade, então você vai compondo o seu consumo ali conforme for estrategicamente mais interessante. Então, o Leopoldo pode explicar melhor, mas você pode fazer um mix aí de contratação, para atender de uma melhor forma o seu empreendimento. Um pouquinho diferente da varejista, tá? A varejista, você já, você já vai fazer a compra de energia direto do comercializador varejista, que vai ter o seu ponto, vai agregar o seu ponto embaixo do seu agente na CCE. Então, existe essa diferença do atacadista para o varejista. Bacana. Deixa eu ver aqui, Ademir. Ademir fez uma pergunta que é justamente isso. Qual é a diferença entre mercado varejista versus atacadista? Só eu acho que, reformulando um pouquinho a pergunta sua, Ademir, o mercado é único, aí tem as modalidades de migração. Então, acho que o Eduardo explicou aqui agora que é essa diferença e a Vivian também já falou, né? Mais burocracia, tem a questão de se estar na CCE ou ter a representação na CCE é diferente. Eu acho que é legal fazer um resuminho. E também falar dos nossos produtos, né, Vivian? Eu acho que eu posso preço complementar garantido. acho que eu posso complementar essa pergunta. Eu acho que a gente veio falando sobre a diferença do mercado varejista com o atacadista aqui no decorrer desse webinário, né? Mas não existe produto certo ou errado, né? Os dois produtos são ótimos. Acho que a gente está falando de redução de custo, independente de se for atacadista ou varejista, os benefícios são os mesmos, né? Quando a gente está falando sobre o varejista especificamente, a gente está falando sobre a necessidade de você estar vinculado a um comercializador varejista, que foi o que o Eduardo falou. Então, existe um comercializador varejista que é representado na CCE, então esse consumidor precisa estar vinculado a esse comercializador varejista. No atacadista, não precisa necessariamente estar vinculado a um comercializador varejista, né? Então, ele é um agente na CCE. Então, existe essa diferença aí de agentes, vamos dizer assim, né? Em questão de benefício, eu acho que eles são bem parecidos, né? Acho que existem produtos diferentes. Então, por exemplo, na varejista especificamente, a gente trabalha com 2 produtos, né? Então, a gente tem o desconto garantido e o preço garantido, né? Então, o desconto garantido, ele já deixa pré-estabelecido um percentual de desconto comparado com a sua fatura do cativo. Então, a minha fatura é R$10.000 e eu vou ter 25% na minha conta de energia todos os meses. Então, minha fatura no mês seguinte veio R$12.000, então você tem os mesmos 25%. Então, você tem ali já pré-estabelecido o percentual de desconto em cima da sua conta no cativo. Já o preço garantido, ele tem o preço da energia já setado. Então, um é o percentual de desconto, o outro é o preço da energia, tá? Ambos você vai conseguir ver em percentual, tá? Só que no preço garantido, você fica... Em qualquer cenário você tem a economia,
mas você tem a variação de percentual de economia de acordo com as bandeiras das distribuidoras. Então, se você tem a bandeira verde, você tem um percentual de economia. Se você tem a bandeira vermelha, você tem outro percentual de economia, tá? Então, são produtos distintos, tem mercado para todo mundo. O que vai mudar é que nessa abertura de mercado, necessariamente, ele precisa estar embaixo de um comercializador varejista, e no atacadista ele não precisa, então ele pode migrar a qualquer momento, né? Já pôde migrar, acho que boa parte já migrou, e agora para os novos que têm abaixo de 500, eles precisam necessariamente entrar embaixo de um comercializador varejista. Então, assim, de forma bem simples, acho que tem mercado para todo mundo, tem perfis de consumidores, e aí a gente aqui, o nosso papel aqui é realmente entender qual é o perfil de cada consumidor e qual que é o produto que a gente consegue adequar mais às necessidades de cada um, né? Acho que em todos os casos vão ter economia, vão ter benefícios, então acho que em qualquer caso vai ser uma ótima escolha. Muito bom. Lembrando, a Vivian falou que a maioria já migrou, a gente tem dados de que mais de 90% da indústria já está no Mercado Livre, tá? Segundo a Bracel. Então é legal vocês terem essa noção. Por isso que cada vez mais as empresas menores, elas tendem ou tenderão a migrar via varejista. Aí eu acho que é uma pergunta, não sei se ficou claro para Sharon, é isso? É isso. O percentual de economia é sobre o total da fatura ou os impostos e tarifas não entram no desconto? A gente está falando ali, quando a gente fala do desconto garantido, a gente tira os impostos e as tarifas que a gente paga para a distribuidora, tá? Então, a gente está falando sobre realmente a parcela que você tem ali da energia de uma forma geral. Tá? Então, o que é pago para a distribuidora, iluminação pública, isso não contempla o percentual de desconto, tá? Então, você vai conseguir ver esse percentual de desconto em cima da parcela, que é a questão da energia especificamente, tá? E quando você faz a opção pela migração para o Mercado Livre, em que você tem... aí o Eduardo pode até me complementar, mas quando você faz a migração, onde você faz a opção por energia renovável, você tem um subsídio ali de um percentual de desconto na demanda, né? Que é o que você paga, o custo do fio que você paga direto para a distribuidora, tá? Então é essa a diferença. Isso mesmo, Vi. Dependendo do tipo de energia contratada, né, o consumidor consegue um desconto de 50%, 80%, 100% em cima da tarifa da demanda. É um subsídio que ele tem a depender do tipo de energia contratada. Então, isso também entra aí no cálculo do benefício do mercado, né? Legal. Uma última perguntinha para o Caio. Caio, você paga 2 faturas, certo? É para deixar claro aí para o pessoal. Como é que é isso aí para você? Como é que foi isso para você no início? É aquela coisa que no início você tem uma dúvida de como vai funcionar, né? Mas até o pessoal da Comerc dá um suporte muito bom na prática. Eles dão os treinamentos de como receber as 2 faturas, porque de fato você continua recebendo uma fatura da concessionária, que é por conta do uso da estrutura, né? E começa a ter uma conta também só da compra da energia, né? Então, nos primeiros meses, a equipe da Comerc sempre deu um apoio de treinar as meninas, de explicar, falar, oh, essa conta está vindo isso, essa conta está vindo isso, e de entender toda a somatória, de fazer tudo isso. Então, é muito simples. A gente já está aí há mais de 4 anos, hoje as meninas recebem tudo, a gente está trocando agora o contrato também da fornecedora de energia e tudo flui assim muito bem. Mas, de fato, você recebe 2 contas, você só tem que entender essas 2, juntar elas para ter o custo total da energia, né? Muito bom. Acho que uma última pergunta ainda da Sharon é: se eu tenho energia solar no meu negócio, eu perco os créditos da energia? Vamos lá. Se você tem energia solar, né, no seu empreendimento, a gente faz um estudo um pouco mais aprofundado, por quê? Você deixa de usufruir desse benefício. Então, esses créditos que você tem, você precisa utilizar até o momento da migração ou transferir para uma outra unidade com o mesmo CNPJ, né, que é algo permitido. Ainda, né, quando você vai fazer a migração e você tem uma geração própria,
você não pode exportar essa energia para a rede, a não ser que você se torne um autoprodutor. Então, você precisa alterar o sistema de proteção, né, para essa energia não ser injetada na rede. E se você tiver uma geração grande, que a exportação dela é frequente em um volume alto, é interessante uma análise, né, para autoprodução, que aí você vai poder exportar essa energia para a rede, né, e vender esse excedente de energia que você tiver ali. Então, você tem algumas modalidades, né, quando a gente fala num consumidor com geração, você tem algumas possibilidades que precisam ser estudadas e verificadas, né, se existe ou não a viabilidade econômica para aquele negócio, né. Pode existir, né, você pode ter um excedente grande e ser muito vantajoso você ter uma autoprodução. Se você tiver um excedente pequeno, essa opção não é viável pelo investimento em relação à parte de sistema de medição. Então, tudo isso é analisado, é estudado e é colocado um melhor resultado, né, para o seu negócio. E aí são análises específicas individuais, não dá para você fazer uma análise genérica. Eu acho que ela quer saber também se tem custo. Não tem custo. Você pode entrar em contato conosco e a gente vai fazer estudos de viabilidade, a gente vai te auxiliar, tá? Mas não tem custo para isso. Não sei se o tem custo foi para essa parte, mas eu entendi que sim. Bom, eu falei que era a última pergunta, mas tem uma pergunta aqui também muito interessante que eu queria pedir para o Leopoldo responder. Como que funciona a percepção da economia quando o supermercado utiliza gerador a diesel? Eu acho que quando as empresas, o primeiro passo lá atrás, né, antes até do Mercado Livre estar tão popular, para economizar energia, se fazia a geração, algumas empresas fazendo geração a diesel, outras empresas fazendo a geração até com gás natural, mas era um momento de você, naquele período, gerar sua própria energia e ter uma parcela de economia. Com o Mercado Livre, como eu falei lá na questão nos benefícios, você não tem mais a diferenciação na tarifa de energia entre o horário de ponta e o horário de fora de ponta, né? Então, a tarifa de energia, quando você contrata, né, no Mercado Livre, ela é fixa e ela tem o mesmo valor durante todo o período. E aí o que vai diferenciar é a demanda ali, que ainda continua tendo uma demanda ponto fora ponto. Mas aí, como a gente está também consumindo uma energia renovável, como o Eduardo colocou, né, você pode ter ali economias de 50%, 80%, 100% na demanda e na parte da distribuição. Então, a percepção de economia, obviamente, ela será menor com o cliente que não faz nada ali no Mercado Livre, mas ela continua sendo tendo um custo menor do que o custo de geração. E aí, quando a gente fala de custo de geração, a gente fala de custo do combustível, mais o custo de operação e manutenção daqueles geradores, enfim, da troca de peças. Então, a economia pode ser um pouco menor, mas não é tão significativo, mas continua sendo mais vantajoso você gerar sua própria energia, você está consumindo energia do Mercado Livre do que você hoje gerar sua energia com um gerador, seja ele a diesel ou a gás, fora a questão ambiental que a gente estava falando, né? Quando você gera sua energia a diesel, você tem uma emissão muito grande de gás de efeito estufa, seja ele a diesel ou a gás natural. E aí, quando a gente está falando de energia limpa, você não tem essa diferenciação na sustentabilidade também, que acho que é um fator muito importante a ser levado em consideração. Obrigada. Gente, eu acho que eu vou parar de falar que eu vou terminar, porque tem mais duas perguntas aqui muito boas. Uma é para o Caio, e a dúvida é, Caio, o que te fez preferir o Mercado Livre no lugar de fazer uma usina própria e gerar para todas as lojas? Aí o pessoal da energia solar vai me matar. Na verdade, assim, a gente entrou no Mercado Livre também já um período antes da energia solar se popularizar, assim, também, como está nos últimos anos, né? Mas tudo no final é custo, né? Ou você investe um dinheiro bem alto em energia solar e isso vai se pagando ao longo dos anos,
ou você também faz isso parcelado, e também tem que ter um retorno do investimento, certo? Então, todas as vezes em que a gente fez estudo de energia solar, porque toda semana aparece alguém aqui querendo fazer estudo de energia solar, né? O payback, né, do investimento, ele é muito, muito longo. Então, hoje, se você coloca na sua casa, que a gente está falando em um payback de 3 anos, quando a gente está no Mercado Livre, isso aí dispara para uns 7 anos. Né? Então, a gente sempre avaliou que o investimento na energia solar para se pagar depois de 7 anos é muito longo. Então, a gente nunca foi realmente por conta disso. E fora isso, de você ter que investir tudo numa pancada só, né, e você ter o retorno em 7 anos. Quando você está no Mercado Livre de Energia, o seu desembolso continua sendo mensal, como você tem normalmente, né? Então, tanto do desembolso de caixa logo no início, é uma coisa que pesa bastante, e também essa questão do payback, que ele explode para muitos anos quando você está no Mercado Livre, porque seu custo cai 30%, né? Então, consequentemente, o payback da energia solar vai ser muito maior. Paty, me permite complementar uma coisinha? Claro, por favor. Eu acho que você pode também, uma coisa não impede a outra, né? Então, como o Edu estava falando, né? Hoje, mesmo você fazendo uma geração distribuída, você pode migrar para o Mercado Livre e se tornar um autoprodutor. Você pode hoje se migrar para o Mercado Livre e daqui 2, 3 anos, com essa economia que você teve durante esse período, investir nas placas solares e, enfim, se tornar um autoprodutor depois. Uma coisa não impede a outra. E isso tem que ficar, acho que claro, que a gente pode. O primeiro passo pode ser: vamos migrar para o Mercado Livre. Vamos aprender como que é isso aqui, e o segundo passo, eu faço um investimento na energia solar. Então, acho que pode ser um complemento só que eu queria fazer. Boa, perfeito, Leopoldo. E aí, o complemento do complemento. Lembrando que, como você falou, o primeiro passo é a migração para o Mercado Livre, mas hoje nós temos aqui uma série de soluções que podem se complementar. E aí, aproveitando, tem uma pergunta aqui da Paloma, que ela fala assim, ó, toda migração para o Mercado Livre é obrigatório a renovação de subestação de energia elétrica? Aí ela pergunta assim, porque aparentemente é um custo muito alto. Nesse ponto, a gente não consegue dar uma resposta tão ampla. Cada distribuidora possui uma norma técnica e seus padrões. O que a gente vem observando, né, e o movimento que o mercado vem fazendo. A gente vem observando que as concessionárias elas vêm reduzindo as obrigações de adequação para as unidades consumidoras ao longo dos últimos anos, e isso tem se intensificado bastante agora em 23. Então, para algumas concessionárias que o custo de adequação era um custo alto, a gente já vê uma grande diminuição. É claro que tem uma exceção ou outra ali, algumas concessionárias que mantiveram um padrão mais rígido, mas para boa parte das concessionárias, né, para boa parte dos estados, esse já não é mais um ponto crítico no momento da migração, né, já não requer um investimento tão alto. E o que o mercado vem fazendo, né? A gente entende, de uma maneira geral, que o consumidor que vai migrar a partir de 2024, ele tem um perfil diferente do atual, né? É um consumidor menor, que não vai ser necessário a granularidade de dados de medição que a gente tem hoje na Câmara de Comercialização, e isso obrigatoriamente já gera uma economia ali, uma diminuição de requisitos técnicos para a concessionária. Então, com esse movimento, a gente está tentando tirar qualquer obrigatoriedade de adequação para a migração para o Mercado Livre, tá? Então, hoje já não é mais um custo que inviabiliza, porque você, em boa parte dos casos, você não precisa mexer em muitos itens da sua subestação, e nós estamos fazendo um movimento aí de mercado para que não seja obrigatória nenhuma alteração física para a migração para o Mercado Livre no próximo ano. De qualquer forma, a Comerc tem ali dentro do seu produto de varejista a opção com SMF, então você já contrata um valor, né, um preço fechado ali, e a gente tem a responsabilidade de fazer essas adequações. Então,
Se essa for uma preocupação, né, em relação a custo, nos procure, a gente vai estudar ali a sua situação e a gente vai apresentar uma proposta já pensando, né, nas adequações físicas necessárias para a migração. Perfeito. Bom, agora sim, vamos encerrar o webinário, porque as perguntas foram muito ricas, então a gente fica, né, no que a gente quer responder. Mas se você que está aí nos assistindo ficou com alguma dúvida, entre em contato conosco. Vou pedir aqui para o pessoal colocar enfim, os nossos contatos. Você pode entrar em contato por e-mail no faleconosco@comerc.com.br e também entrar no site, preencher o formulário e nós te retornamos com todos esses estudos, viabilidade, agendamos uma reunião e tiramos todas as suas dúvidas. Vou pedir para o Caio, nosso convidado, para mandar aí também um último recado que ele queira. Fica à vontade, Caio. Bom, Patrícia, agradecer vocês pela oportunidade também, né, de bater um papo aí com os nossos colegas. É sempre muito bom, muito rico trocar experiências com eles. Nós já aprendemos muito, a gente aprende até hoje muito trocando informação, então compartilhar informação também é muito importante. Diria assim para todo mundo, vão atrás, perguntem, entrem em contato com a Comerc, comecem um processo, né, ele tem um período também para isso acontecer. E acho que ninguém vai se arrepender, porque não tem como não gostar de economizar, de reduzir custos aí na energia, né? Então, ninguém vai se arrepender de verdade. Procurem, conversem, eles dão total apoio para a gente. Obrigado, gente. Sucesso para todo mundo. Obrigada, Caio. Vou passar a palavra aí para os nossos especialistas. Bom, Patrícia, todos que estiveram aqui, Caio, Eduardo, Leopoldo, foi um grande prazer aqui estar mais uma vez falando um pouco sobre o Mercado Livre. Eu acho que as perguntas nunca terminam, né? Mas eu queria realmente fazer um convite para aqueles que ainda têm algum tipo de pergunta, entre em contato com a gente faz, acho que, uma análise mais específica para a sua unidade. Aqui é muito difícil, a gente precisa ser um pouco mais generalista em algumas respostas, porque cada caso é um caso. Então, entre em contato com a gente, que a gente faz uma análise específica da sua unidade, seja da medição, seja uma análise de viabilidade mesmo do percentual de economia, a gente tem todo o prazer em explicar, e eu acho que foi muito rico realmente de perguntas, e agradeço mais uma vez o convite aí, estamos à disposição. Um abraço a todos. Eu vou seguir na linha da Vivi aqui. Eu acho que esse tipo de evento, hoje, ele é muito importante para o mercado como um todo, né, para trazer informação para um consumidor, boa parte com um consumidor novo, um consumidor que não conhece e que tem curiosidade sobre o mercado. Então, essa daqui é uma oportunidade para a gente transmitir um pouquinho, né, do sentimento de alguém que já vive isso, né, como o Caio, né, de passar essa vivência do que é o Mercado Livre, né, junto com algum conhecimento que a gente agrega aqui. Então, agradeço o convite e parabéns pela iniciativa de levar informação para os consumidores. De novo, desejar um ótimo final de dia aí para todo mundo, né? E agradecer a participação e o convite para participar. Agradecer o Caio, principalmente. Acho que é muito enriquecedor quando a gente ouve quem está sendo beneficiado falar sobre aquele nosso produto enfim, podem contar com a Comerc, que eu acho que a gente pode ajudar em todos os passos, desde a pré-migração até a decisão estratégica ali. A gente falou bastante de energia, mas também ajudamos na área de sustentabilidade. Acho que contem conosco e os canais estão abertos. Bacana. Caio, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo aqui conosco. Vivian, Leopoldo e Eduardo, pelo seu tempo também, né? Pelo tempo de vocês, por todas as explicações. E é isso, pessoal. Vamos encerrar mais este webinário e, querendo entrar em contato conosco, deixamos aqui no chat para vocês, tá bom? As informações. Bom dia a todos.